Pessoal, o tema que eu quis trazer hoje se chama Como a gente pode ser canal de graça na vida das pessoas. Esse canal aqui que eu comecei, eu tenho alguns conteúdos no Spotify, então ele é muito assim, amador, mas com um intuito muito, como é que eu falo? Muito amoroso de trazer esse carinho, né, para as pessoas, esse pilar que hoje no nosso mundo ele está tão disperso, né, que é trabalhar um pouco da nossa vida cristã. E eu quis trazer esse tema, não só porque é o nome, né, que eu chamei canal de graça, mas explicar o que é a graça de Deus, né, e como nós podemos ser esse canal de graça na vida das pessoas, ok? E vocês podem ficar à vontade também, pode compartilhar a opinião, a percepção de vocês, fazer perguntas. Mas, quando Jesus, né, ele deixou a terra, ele deixou uma missão que a gente, às vezes, interpreta na Bíblia como sendo uma missão para os discípulos dele, né, os 12. Ele falou assim, ide e fazei discípulos, né, ide e pregai o evangelho. Só que essa foi uma ordem, né, entre aspas, que ele deixou para todos nós. No tema da semana passada, eu falei muito sobre isso. A gente pergunta, por que Deus precisa da gente, né? Deus, em tese, ele pode fazer o que ele quiser. Por que a gente precisa pregar a palavra, falar disso? Por quê? No mundo espiritual, Deus, ele deu o governo da terra para o homem, né? Ele tem propriedade sobre a terra, mas ele deu o domínio, né, o governo para o homem. Então, trazendo um pouquinho desse tema para a gente entender o daqui, Deus não desce na terra para batalhar. Ele deu para o homem esse poder, né? Então, quando Jesus fala isso, e de fazer discípulos pregar o evangelho, ele está falando desta autoridade que nós, enquanto seres humanos, temos aqui na terra. Por isso que é tão importante a gente entender nosso papel como parceiros e alistados no exército de Deus. Porque lá na Bíblia, trazendo um pouquinho também no outro encontro, em várias passagens a gente vê Deus sendo chamado de Senhor dos Exércitos, né? Em várias passagens a gente vê isso. E ser Senhor dos Exércitos significa que ele conduz uma batalha que começou lá no céu, no início dos tempos. Né? Uma batalha que, obviamente, a gente já sabe foi causada ali pelo orgulho, né, de Satanás, que era um anjo de alta categoria e queria, pelo ego, pelo orgulho, ser como Deus. Então, houve uma batalha no céu, né? Então, antes de existir a humanidade, houve uma batalha no céu. Depois, o homem foi criado. E nessa criação, Deus deu para o homem a autoridade sobre a terra. E desde que, né, houve essa queda, Satanás, né, e toda a sua legião, eles guerreiam, né, tanto nessa esfera com os anjos que ficaram ali com Deus, quanto na terra, desde que a Eva, né, com a sua atitude, levou a humanidade a ter acesso ao pecado. Então, essa batalha é nossa. Então, assim, Deus está conosco, o que ele prometeu foi, sempre estarei com vocês, mas nós precisamos ter consciência dessas batalhas, e a gente precisa agir como, eu disse, parte do exército dele. Então, nós precisamos ser discípulos, nós precisamos falar, nós precisamos lutar por ele aqui, não porque ele precisa, mas porque Deus, o reino de Deus, ele é formado por princípios, né? E um dos princípios foi que a terra foi dada ao governo dos homens. Então, aqui é a autoridade nossa. Então, aqui, contra o mal, a gente que tem que lutar. Tá bom? E por que eu tô falando disso? Porque de todas as batalhas, né, que elas são enfrentadas, a maioria a gente utiliza armas de defesa. A única arma que Deus traz para a gente, que é uma arma de ataque, é a palavra. A palavra é a ferramenta de ataque que a gente tem sobre o mal. Tanto é que Jesus, na tentação que ele sofreu, né, por Satanás, ele combateu esse combate com as citações da Bíblia, certo? Com palavras. Então, todas as vezes que nós estivermos sendo tentados, estivermos passando por tribulações, a gente precisa usar a palavra
como nossa linha de ataque e de defesa, né? E só que é aí que entra o ponto de hoje. Como eu vou ser e como eu vou utilizar da palavra para me defender se eu não a conheço, né? Então, tem muitas pessoas que tem uma frase também que diz: meu povo perece por falta de conhecimento, por não saber da identidade que tem, né, de filho, e por não saber, não conhecer a palavra para poder utilizar. Então, se a palavra de Deus, ela é a nossa ferramenta de combate dessa guerra espiritual, e eu não tenho conhecimento dela, como que eu posso utilizar, né, dela quando eu precisar? Então, pessoal, ser esse canal de graça é justamente ser um instrumento de Deus, né? Através do qual ele manifesta a sua presença, o seu amor e o seu poder na vida de outras pessoas. E a gente pode fazer isso cada um de uma forma, no nosso trabalho, né, com os dons que a gente tem, na nossa atuação diária, na transformação que a gente leva para a vida das pessoas. Então, ser canal de graça é justamente levar o conhecimento para as pessoas, para que elas também estejam munidas das ferramentas corretas para que elas possam lutar essa batalha, ok? Então, ser canal de graça significa isso, significa ser luz, né? Significa possibilitar na vida das pessoas a manifestação de Deus, porque aqui na Terra somos nós quem fazemos esse trabalho. A Bíblia, ela sempre nos mostra que Deus, ele sempre escolheu pessoas para transmitir a sua graça e repartir, né? E repartir essa graça. Tem uma passagem que fica em Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que fala exatamente isso. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, cada um administre aos outros o dom como recebeu. Então, o que, que ele está falando aqui? Que nós somos instrumentos para dispensar a graça de Deus para as pessoas, né? Então, eu estava falando, se a palavra é a nossa arma de defesa e ataque contra o mal, e se eu não tenho conhecimento dessa palavra, como é que eu vou usar? Agora, se eu tenho conhecimento dessa palavra, eu também preciso transmitir, cada dia me aprofundar mais, né? E administre como recebeu, como eu disse. Cada um pode demonstrar os princípios da bondade de Cristo, né, que é o reflexo de Deus, através do que faz. A gente não precisa estar, por exemplo, no domingo numa missa, num culto, em algum momento de louvor, para que a gente possa fazer isso. A gente pode fazer isso no nosso dia a dia, no nosso trabalho, ajudando as pessoas a construírem, né, um caminho melhor, uma vida melhor. Então, a gente pode fazer isso através de tudo que a gente faz. No momento de servir, no momento de comunhão, né, com a família. Isso é também transmitir a graça de Deus para o mundo, né? Porque o que Deus mais deseja, além do nosso relacionamento com Ele, é que as pessoas vejam Ele em nós. Então, como que as pessoas podem ver Deus em nós? Então, a gente precisa olhar para Cristo e entender se as nossas ações refletem a dele. E eu não falei que isso é uma coisa fácil, né, gente? Mas é o que Deus gostaria. Que não só as nossas palavras, mas as nossas atitudes levassem a graça dele para as outras pessoas. E a gente se reconhecesse assim como irmãos. Tá fazendo sentido até aqui? Sim? Então tá bom. Então vou continuar. Então, vamos começar falando então do nosso tema graça, né? Pela etimologia da palavra. Eu gosto muito de explicar o conceito das palavras, o que as palavras significam, né? A palavra graça, ela vem do latim, que significa gratia, que significa favor, tá? Significa agradecimento, mercê, estima, e ela deriva da raiz latina gratus, né? Que é grato ou agradecido. Então, ela tem uma origem grega e uma origem latina, né? Do latim. E o que, que a graça significa? Deixa eu beber uma água aqui, gente. Esse tempo tá muito seco, né?
Belo Horizonte tá só Jesus. Então, o que é a graça de Deus na vida da gente, né? A gente até fala assim, né? Você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Né? Vem muito dessa graça de Deus. A graça é o favor, então, imerecido de Deus, ou seja, é a sua bondade, né? É o seu perdão agido em nós sem que nós mereçamos. Então, a graça é um favor que ele nos dá de graça, sem que a gente mereça, né? Então, se nós recebemos de Deus essa graça, como de graça, como nós não podemos ser de alguma forma também um canal da graça de Deus na vida de outras pessoas? E aí a gente pode se perguntar: legal, Raquel, mas como que nós, então, como que eu, Raquel, Lucas, Cida, todas as outras pessoas, né, que estiverem assistindo isso aqui em algum momento, como que a gente pode ser canal de graça na vida de outras pessoas? Vocês sabem? Alguém quer falar? Lucas, Cida. Como que vocês acham que nós podemos ser canal de graça na vida de outras pessoas? A gente pode ajudar no momento difícil, a gente, né, ajudar de todas as formas, só ouvir uma pessoa que está num momento complicado, né? Como o Lucas está falando aí, nossas ações. Então, nossas ações é a graça na vida, né, das pessoas. Assim como já teve muitas graças na minha vida, eu também já fui graça na vida de muita gente, eu sei disso. Então, com certeza, nossas ações podem ajudar muito. Perfeito. E é isso mesmo. A resposta é essa, né? Como a Cida falou, o Lucas trouxe. É permitindo que a bondade flua em nós. Eu estava até anotando, o gesto é a concretização da palavra, perfeitamente. Eu estava anotando, eu estava lendo um trechinho do livro aqui antes de entrar com vocês, e aí fala, né, que Deus é eterno, rei, criador, redentor de tudo que existe. Ele é perfeitamente santo, justo, amoroso e verdadeiro, ou seja, ele é perfeitamente bom. Então, nós podemos ser canal de graça, né, instrumentos de Deus, também permitindo que a bondade flua em nós. Como vocês me disseram, nas palavras que consolam, nas orações que curam, nas atitudes, né, nas ações que revelam o caráter e o amor de Cristo. Então, desta forma, nós passamos a ser, como Pedro disse, dispenseiros, né, da multiforme graça de Deus. Então, é por aí. Então, é na nossa vivência, né? Não é uma vez ou outra, não é num culto ou numa missa, não é em algum momento que eu estou ouvindo um podcast, uma pregação, é na nossa vida, é em cada atitude que a gente toma no dia a dia. Eu vejo, né, que que eu acho, né, para mim, que é uma das coisas mais difíceis, né, claro, eu e acredito que todo mundo quer ser cada dia uma pessoa melhor, né, eu rezo muito nesse sentido de, Senhor, que eu quero ser uma pessoa melhor e tal, mas naquilo, né, que Deus, que Jesus Cristo nunca fez, que foi o julgamento. Então, nas nossas ações, isso é extremamente comum, né? A gente, de repente, olha ali, mas você está vendo uma dificuldade, a pessoa passando por uma dificuldade, e aí, ao invés de você dar aquela palavra, de você ver o que você pode fazer para ajudar, você vai julgar por que ela está naquela situação. Sim. Né? Então, isso é assim, acho que é quem não julga, é quem não faz, né? Que é uma coisa muito difícil, claro que é. Deus sabe que nós somos pecadores, né? Nosso povo é santo, mas também é pecador. Sim. Então, eu vejo que é nessas nossas ações, nessas nossas atitudes, né? Essa dificuldade em não julgar. Porque os olhos humanos é realmente complicado. Né? Sim. Eu vejo muito isso em mim, por mais que eu queira, né? Aí eu bato o olho e falo, ontem eu estava em um caso aqui no meu condomínio, e chegou uma pessoa falando, e ela tem 3 filhos, né? E aí ela contando que vem de uma favela, aí tá bom, ela me contando, eu tinha uma vida difícil, e tal. Aí sabe o que me veio à cabeça? Naquela hora eu falei, meu Deus do céu, mas essa pessoa, com essa vida difícil, ainda me arruma 3 filhos.
Pelo amor de Deus. Aí, É o julgamento, né? É o julgamento, né? Aí depois a mais pequenininha, ela falou assim, aí a menina de 3 anos, ela fica na creche, a creche é excelente, não precisa levar nada, não levo fralda, não levo leite, nada, a menina vem jantada. E aí eu, na minha cabeça, falei, e eu trabalho para sustentar esses benefícios sociais de quem arruma uma dúzia de filhos. Então, eu sei. Depois eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo, né? Então, é isso mesmo, eu não tenho, não tenho esse direito, isso não é da minha conta, eu tenho certeza que não é isso que Deus quer da gente. Ele nunca julgou ninguém. Ele que pode todas as coisas, ele que é o Senhor de todas as coisas, e ele nunca pecou, né? Quem sou Exatamente. eu para fazer? Mas sabe por que Deus entende? Ele entende e ele ajuda muito quando a gente abre o nosso coração ao dele, porque ele quer que a gente se relacione, porque nós vivemos, Cida, em um mundo caído. A gente vive em um mundo caído, né? Esse mundo, tanto é que Jesus falou, eu não sou o príncipe deste mundo, né? Não era ele, porque o reino de Deus não é desse mundo, porque esse mundo é um mundo perdido. E nós estamos aqui. Então, a gente vive batalhas, né, mesmo. Inclusive, a batalha principal, eu queria muito que vocês estivessem no tema anterior, que a gente falou muito disso, acontece na nossa mente. O campo de batalha é na nossa mente. Então, quando você traz isso, é uma realidade. Porque a gente, às vezes, eu não tenho que pegar uma espada e lutar contra o demônio, ir para a guerra e atirar. A batalha é aqui. E a gente só consegue vencer essa batalha quando a gente está alinhado à frequência certa. Porque senão o nosso impulso estando no mundo é julgar. Ao invés de pensar, o que eu posso fazer de bom para essa pessoa? Então, sem Deus, é realmente impossível estar nesse mundo e vencer uma batalha. Por isso que a gente precisa tanto dele. Então, ele entende, né, o contexto que a gente vive. E o que a gente pode fazer para a gente se defender disso, Cida? Nossa, mas é tão difícil. Tem uma passagem da Bíblia que fala assim, de tudo que deveis guardar, guardai primeiro o seu coração, porque dele provém todas as coisas. E na Bíblia, o nosso coração é a nossa mente, né? E o que isso quer dizer? De tudo que eu me alimento, eu me transformo. Por isso, e o que alimenta a nossa mente? Os nossos olhos, os nossos ouvidos e a nossa boca. Então, tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, ou todo lugar que eu me permito estar, me contamina. Então, eu preciso pensar, eu estou me alimentando de coisas boas ou ruins? Né? Eu sou aquela pessoa que adoro ver notícia ruim, jornal só tem notícia ruim, vídeo que... Aquilo vai me alimentando. E aquilo vai me moldando. Por isso que uma das formas da gente também se defender também tem outra passagem que fala, tudo que a gente falar que saiu da Bíblia. Transformai-vos pela renovação da sua mente. Então, a gente se transforma, Cida, nesse sentido, buscando informações boas, buscando informações positivas. Igual a gente está aqui num momento onde a gente está falando de coisas boas, reflexões. Isso vai ajudando a gente a trazer consciência para que a gente tenha atitudes melhores no nosso dia a dia. Agora, isso é uma prática que a gente tem que trazer para a consciência. E não é fácil, é uma batalha mesmo, né? A gente vê pelo exemplo de Jesus. Jesus veio e viveu batalha, sacrifício, uma cruz. Quando a gente escolhe a porta mais estreita, né, que é o que Deus fala, não vai ser fácil mesmo. Mas ele ajuda e prometeu estar sempre conosco durante essa caminhada. Então é por aí. É toda vez que a gente tiver um pensamento que não provém dele, né? Será que Deus pensaria assim? Ou agiria assim? O que eu faço? Condiciono a minha mente a uma palavra positiva. Na Bíblia tem uma passagem que eu gosto muito, acho que é a minha preferida. Que é aquela que fala, né, que Deus é nosso provedor, ele fala, vejam as aves, né, não plantam, não semeiam, nem colhem, no entanto, nada lhes falta. Será que vocês, né, são menos valiosos para Deus que os pássaros? Então, mas isso é quando a gente confia nele, quando a gente entrega nele. Ele fala, vejam os lírios do campo, né? Nem Salomão teve vestes mais bonitas. Será que uma planta que hoje vive, amanhã já está murcha? Ela teria mais valor para Deus que vocês, homens de pouca fé? Né? Eu gosto muito disso, porque a palavra, ela combate. Então, quando vem preocupação,
meu Deus, o que que eu vou fazer? O que que vai acontecer? Aí você combate esse pensamento na mente, que é a maldade tentando te invadir, falar, você tá sozinho, você tá lascado, você tá... Isso é o mal. O mal trabalha muito bem, tá? Eu falo que teve um livro que eu li também, que chama... Ah, esqueci agora, ele é do Napoleão Hill. Diálogo com o Diabo, eu acho. Uma entrevista com o Diabo. Ele fala, eu tenho a mente de 90% das pessoas. Ele fala o quê? Que, de alguma forma, ele tem brecha, ele tem acesso à mente das pessoas, entende? Como nós não damos brecha para o mal? Não permitindo o mal. Quando a gente, por exemplo, fala uma mentira, quando a gente trai, quando a gente vê pornografia, quando a gente faz qualquer atitude que é do maligno desse mundo, isso dá brecha para ele, porque está na Bíblia também. Ele não tem acesso a nós, se nós não damos brecha para ele. Tem uma imagem que eu acho que retrata muito isso para mim. Nós estamos dentro de um quadrado, assim, na proteção de Deus. E o inimigo, ele está à espreita, ou seja, ele fica em volta desse quadrado, esperando que a gente saia de alguma forma para ele pegar a gente aqui, né? Então, quando que eu saio, ou quando eu dou essa brecha para ele me acessar, ou para ele entrar? Quando eu faço alguma coisa negativa. Porque ele não tem permissão para tocar em nós se nós não dermos autorização. Isso é magnífico, né? E ao mesmo tempo faz a gente pensar, meu Deus, o quanto eu preciso me policiar. Por quê? Para eu ser mais forte, e ele sabe disso, né? O inimigo sabe do poder de Deus muito mais do que nós até. E ele sabe que é muito perigoso o nosso relacionamento próximo a Deus. Porque quanto mais santos, mais assim bons a gente procura ser, mais a gente está próximo dele, e próximo dele a gente... Hoje não, né? Já há muito tempo, não sei, mas alguém disse que um dia que o homem teria vergonha de ser honesto, né? Isso já acontece há muito tempo, né? Hoje, quando a pessoa é bacana, ele é bobo, ele é idiota, não, que pessoa muito que. Então, quando alguém acha um dinheiro e devolve, o que aparece na televisão? Ah, mas eu não faria. Ah, mas eu não sei o quê. Quer dizer, são atitudes super normais, que é aquela história assim, ué, mas é assim que deve ser. É uma atitude. Não, aquilo vira, assim, uma coisa, parece que extraordinária. Não, não é extraordinária. É uma coisa, é assim que deve ser. É o básico, Mas né? o mundo se perdeu. Então, isso já. E a gente também neste mundo. O Né? mundo Não é jaz no fácil maligno, né? para ninguém. Jaz maligno. Né? Você vai trabalhar né? A sociedade em si. Nossa, meu Deus, aquela história de que o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Bom, eu tenho certeza que o homem nasce bom, porque Deus é pleno, a gente nasce super puro. Uhum. Né? A sociedade corrompe, mas é o livre-arbítrio, não é bem a sociedade te corrompe, você permite. Né? Então, essa força que a gente precisa para não ser corrompido. Né? Exatamente. Eu tinha um irmão, né? Infelizmente ele faleceu, ele brincava muito assim, ele falava assim, gente, só existe céu e inferno. Então, é claro que eu vou para o céu, porque pensa, eu não mato, eu não roubo, eu não estupro. Então, imagina, se eu for para o inferno, essas pessoas vão para onde? Ele falava isso brincando, assim, mas era uma maneira de justificar algumas coisas que ele fazia lá, que não eram lá muito bentas, mas como se o pecado fosse só isso. Então eu também estou comparando. Quer dizer, quem vai para o inferno é quem. O que é mais pecado, né? Matar, roubar, estuprar. Isso é um grande pecado. E o que eu faço? Não é pecado? Né? Uma comparação. E a gente vive na sociedade que é aquela história assim, é um pecadinho, foi só uma. Mas isso, Só né? uma Isso não é nem um mentirinha. pecado. Não, foi uma coisinha de nada. E essa coisinha vira uma coisona, e aí quando você vê, E não se existe perde. pecadinho, pecadão, né? Existem Não, brechas que dão acesso para o mal na nossa vida, e sim, isso para o vai mal. contaminando. E é isso E que eu estou aí, falando. e E aí o demônio realmente pega, que você começa, a intenção pode ter sido assim, foi só uma fraquezazinha, mas aí o mal viu a sua fraqueza, e aí ele te domina, e aí, quando você se dá conta, né? Se é que você se dá conta, você já está todo dominado, e aí já virou um inferno.
Literalmente, né, Cida? E agora tem uma coisa muito importante nessa fala, porque muitos dos cristãos, eles também pensam que a nossa existência, ela finda nisso, né? Uma vida céu e inferno. Mas na Bíblia também fala, ó, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim, Jesus, para que todos tenham vida e vida em abundância. O que Deus quer não é só que a gente seja salvo no final, porque isso quem conquistou para nós foi Jesus na cruz. Mas sim, isso ele já fez, né? Ele fez para nós. Isso ele já fez, né? A gente não batalha para vencer, nós batalhamos porque ele venceu. Se ele venceu, nós temos a possibilidade de viver em comunhão com Deus novamente um dia. Só que Deus quer muito mais para a gente além disso. Ele quer que nós tenhamos uma vida em abundância aqui na Terra. Ele quer que a gente reconheça a nossa identidade de filho, e no reino de Deus não tem miséria, né? Não tem nada disso, mas isso é escolha, como você disse, livre-arbítrio é um princípio. Para eu colher esses frutos, eu preciso entender minha identidade de filho e começar a plantar esse tipo de atitude, né? Que vai retornar para mim essa vida, porque ele fala, tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Então, outra passagem que remete a isso é a passagem dos talentos, né? Todos os talentos que foram dados, a gente precisa usar aqui, porque isso também vai ser uma função nossa. As pessoas acham que o reino de Deus ele é algo místico, mas ele é algo prático, né? Ele é algo muito prático, muito palpável. Então, é uma construção que a gente precisa ter consciência. A maioria das pessoas, elas não têm essa consciência, né? Eu não vou pecar por medo de ir para o inferno. Mas é a vida em abundância que eu estou perdendo. É falta de conhecimento, porque o que a gente vê, o grande problema quando você está falando Bíblia, eu já fui muito religiosa, já fui, né? Sou católica de tradição, minha família é muito católica, muito mesmo, então já fui catequista, fazia parte do coral, minhas irmãs são ministras da Eucaristia, enfim. E o muito importante, curso bíblico, fazia demais, mas então é você entender, porque a interpretação, né? Porque se você interpreta errado, não adianta. Aí eu li a Bíblia, está escrito na Bíblia. Eu li a Bíblia, você também lê. Você entendeu uma coisa, eu entendi outra, e aí complica tudo, porque... Mas sabe o que faz a Bíblia ter sentido? Está falando lá, né? É o nosso relacionamento com Deus, porque Deus, ele se revela para nós através da palavra. Aquilo ali é uma forma dele se revelar para nós. Mas se a gente não tem o coração alinhado com o dele, ou vir em comunhão com ele, ou se relaciona com ele, né, no dia a dia, aquilo não passa de um livro, porque não vai ser aplicável. A palavra de Deus, ela é viva. E aí, Cida, a religião é uma coisa que eu particularmente, nessa minha vivência agora, é algo que, muitas vezes, a religião, ela veio para... O significado da palavra é religare, né? Ou seja, religar o homem a Deus. Esse é o intuito da religião. Mas a forma como ela foi conduzida, independente de todas, de qualquer uma, muitas vezes ela coloca Deus numa caixa. Então, assim, Deus não cabe numa caixa, né? A palavra de Deus é viva. Deus está vivo em nós. Então, eu costumo dizer, eu vi outro dia também não lembro agora se foi um livro ou se foi algum vídeo, falando que as religiões hoje é a nova Torre de Babel, que Deus fez. Naquela época, as pessoas se reuniram, queriam construir a Torre de Babel para chegar ao céu, né? Criando um poder, né? Uma questão prática em relação a Deus. Nós vamos construir a torre, nós vamos chegar no céu, nós vamos ter domínio. O homem com a religião também fez isso, em toda a sua formação. Ele quis criar uma forma, uma metodologia, né? E Deus não cabe numa caixa. Deus não é um só, Deus faz diferente a cada vez, em nós e da forma que Ele quiser. Então, eu vi que as várias religiões que foram criadas foram justamente para confundir de novo o ser humano, quando ele quis se tornar governante poderoso, colocando... Deus é rei, é único, né? Então, não existem vários departamentos, governos, é só ele. E nós, que somos né, as pessoas que compartilham o reino com ele. Então, assim, por isso que quando eu falo disso, eu acho que a gente precisa falar de Deus como irmão de coração aberto e sem as amarras. Porque muitas vezes a religião ela nos coloca num ambiente de desconexão. Um lugar que é para conectar, ele nos desconecta, porque a gente passa a valorizar. Eu acho que existe muito na religião, assim, né? Algumas religiões,
Sim. De uma forma assim, geral, hoje já está uma coisa mais moderna, mas era de ter um Deus, como eu vou dizer, um Deus que te condena, um Deus que vai te castigar, um Deus, olha, você não vai fazer isso, porque Deus, quer dizer, como se ele fosse uma coisa ruim, que não, você não pode fazer isso. Não, Deus é aquilo, Deus é nosso Pai, Deus que está falando, Ele é nosso irmão, Ele conhece nosso coração, eu tenho que ter intimidade com esse Deus, Ele quer essa intimidade, Sim, né? é o que ele Deus, faz. ele é meu amigo, Ele é meu parceiro, Ele sabe tudo de mim, então, ele não vai me julgar, né? Mas você Ele sabe vai que essa. me entender, claro, e eu tenho que praticar, eu tenho que fazer minhas escolhas, né? Fazer as Sim. escolhas certas, porque ele me deu o livre-arbítrio, senão ficava muito mais fácil, ele vai escolher, por que Deus está deixando eu fazer tanta besteira? Ué, porque não vai condenar a minha vida, peraí, né? São escolhas minhas, e eu vou ter que responder pelas minhas escolhas, Sim. né? Toda ação tem, né? Uma reação. Colheita e plantio, né? O princípio do Isso. plantio e da colheita. Agora, eu não posso ver isso como, igual quando criança, meu Deus, esse Deus, não, a gente tinha medo de Deus, eu não posso ter medo de Deus. Mas sabe Medo que dele. essa fala, Deus condena, Deus viu que você fez errado, você está perdido, já era. Foi o mal, é o mal, agindo dentro da igreja. Então, a instituição que foi feita para falar sobre Deus, ela foi usada pelo inimigo, porque ele é muito esperto e inteligente, a gente não pode subestimar. Usando também as instituições que foram feitas para falar sobre Deus, do inverso. Criando na mente das pessoas uma visão de um Deus que você pecou, já era, agora acabou, fazendo com que aquela pessoa permanecesse em pecado. Então, por isso que a consciência do nosso relacionamento real com Deus, que é o que você trouxe, ela é tão importante. E aí, para que a gente busque, né, permanecer nessa graça, para a gente caminhar aqui para o final, tá vendo? Quando o papo tá bom, rapidinho passa. Eu vou trazer alguns, 4, na verdade, princípios, ou 4 práticas que fazem com que a gente que a gente caminhe, né? Mesmo que não seja fácil, de forma consciente na graça de Deus. E o primeiro ponto é permanecer ligado à fonte, né? É igual um peixe não sobrevive fora d'água. Nós, seres humanos, não vivemos sem Deus, sem Jesus. Nós precisamos estar ligados à fonte. Sem Deus, a gente não vai conseguir. A gente pode sobreviver, mas viver não. Viver é Cristo, né? Então, o primeiro ponto é permanecer ligado à fonte. Olhar para Jesus, olhar os princípios, entender se eu estou caminhando como ele nos ensinou. E a gente teve uma prática real, né? Ele veio aqui na Terra e a vida dele é o espelho de Deus. Então, a gente tem em quem nos espelhar. Esse é o primeira prática. E aí tem uma passagem que fala sobre isso. Ele fala, eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Pois sem mim, nada podeis fazer. João 15:5. Então, é a mesma coisa. Tem uma outra passagem que fala também, né? Que quando você está conectado a Deus, você é como uma árvore conectada ali junto ao ribeiro das águas, né? Seus galhos nunca ficam fracos, enfim. Então, esse aqui é um ponto super importante. A gente tem que estar conectado a ele. Senão, eu não vou nem falar que isso é impossível. A gente viver nesse mundo cheio de influências, contextos que nos levam mais para o mal do que para o bem, né? Então, ele é a videira verdadeira, ou seja, de onde nós tiramos a nossa força. Como se a gente tivesse enraizado nele. A gente no mundo sem Deus é um peixe fora d'água. Que a nossa vida vem dele. Segunda prática, perdoa e ama ao invés de julgar. Né? Então, é muito difícil também, é mais natural para a gente não perdoar. E tem um livro, gente, eu quero indicar para vocês, que chama A Isca de Satanás. Esse livro ele é muito bom. Ele fala do quanto que o inimigo usa da ofensa para nos pegar como isca para o mal, para não perdoar, para guardar rancor. E tudo isso vai gerando como se fosse um câncer de coisas más.
E o perdão liberta. Então, o perdão não é porque as pessoas merecem, é porque eu mereço ter paz e liberdade. Então, o perdão, ele é para nós, né? O perdão não é para o outro, o perdão é para nós nos libertarmos e seguirmos. Então, perdoar e amar, ao invés de julgar os atos das pessoas, não é fácil. Mas com Deus a gente consegue, né? Então, ele fala, sede bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente como Deus os perdoou em Cristo. Então, assim, olha só, Deus, ele perdoou todos os nossos pecados, todos, os que foram, os que virão, todos, para nos dar salvação. Aí a gente pensa, como que eu, se Deus me perdoou de tudo, posso não perdoar alguém? Que lugar que eu tô de fala, onde eu me sinto no direito, tendo sido perdoado de tudo e não vou perdoar? É igual aquela passagem também que fala, né, que tinha um servo que devia, aí ele foi lá no rei e falou assim, tô devendo tanto, aí o rei foi e perdoou ele da dívida, e esse servo também tinha alguém que o devia, aí bem menos do que o que ele foi perdoado, e ele falou lá com a pessoa que devia para ele que não iria perdoar. É nós, essa passagem fala de nós e Deus. Deus nos perdoou de tudo, de muito. Quem somos nós, né? Quem Nós somos nós? Um grãozinho de areia para achar que não, e o problema é que a gente acha. O problema é que a gente acha que, mesmo tendo sido perdoado de tudo, a gente tem o direito de não perdoar as pessoas pelos erros. A questão é que isso é ruim para nós. Porque o perdão, a falta de perdão, ele vira um empacamento na vida de quem não tá. Não é que a pessoa merece. Às vezes a pessoa não merece, igual a gente não mereceu o de Deus, mas ele deu, né? Então, não é sobre merecimento, é sobre libertação. A terceira prática é: usa teus dons e talentos para servir. Como Paulo nos disse, nós temos dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada. É o dom da profecia? Profetizemos, em proporção com a nossa fé recebida. É o dom do serviço? Prestemos esse serviço. É o dom de ensinar? Dediquemos-nos ao ensino. É o dom de exortar? Exortemos. Quem distribui donativos, faça com simplicidade. Quem preside, presida com solicitude. Quem se dedica às obras de misericórdia, faça com alegria. Então, uma outra forma da gente permanecer, né, praticar essa graça, é usando os dons e talentos que Deus nos deu, e Ele deu diferente para cada um. Então, quando eu estou na minha identidade em Cristo, eu sei qual é o meu dom e talento e eu coloco ele a serviço do reino. Raquel, como que eu faço isso? É pedir para Deus fazer a vontade dele e falar, me usa, Senhor, da forma como o Senhor quiser. Eu sempre falo assim, todo dia quando eu acordo, eu falo, Deus, me usa, né? Alinha a minha agenda com a sua, faça conforme a tua vontade, que eu possa transformar a vida das pessoas em tudo que eu fizer. Então, ele vai fazer isso. Só que às vezes a gente não se disponibiliza. Às vezes a gente acorda tão corrido que eu nem lembro. Estou nem lembrando qual que é os outros. Porque o mundo também foi formado para deixar a gente distraído. Isso é o mal. O mal... Às vezes a gente acha que não tem nenhum. Exatamente. Mas isso também é a mentirinha do mal. Claro que é. Ele fica claro aqui, ó, do seu ouvido o tempo inteiro. Você não tem credibilidade. Você está tão mal que você fala assim, cara, faz nenhuma diferença para ninguém. Mas aí que tá. Deus deu dons e talentos para todo mundo. A questão é que alguns identificam e trabalham, outros caem na falácia do outro, ó, que fica ali, não, você não serve para nada, você não tem criatividade, você não fala... Todo mundo tem, Cida, só que um é de cozinhar, o outro é de servir, o outro é cuidar, o outro é de ser enfermeiro, o outro é de ser médico, o outro é de ajudar bem na administração de uma empresa para outro prosperar. Entende? Não tem um. Não é o mesmo. Não é porque eu estou falando que a Cida também tem que falar. Não, a Cida tem o dela. Às vezes é cuidar. Às vezes é dar uma palavra de consolo, ser amigo, ser bom. Né? Então é isso. E não cair na falácia do inimigo, que ele vai falar, não, isso aí você não serve fazer isso não, você vai fazer isso não, você não serve para nada, você está aí. Isso é o que ele quer que a gente acredite. Quando a gente não está conectado com Deus, a gente acaba caindo no inimigo. Então, quando vier algum pensamento desse, porque a batalha é na mente, você fala, está repreendido em nome de Jesus. Eu sou muito talentosa,
eu nasci para fazer isso, eu vou fazer, eu não estou nem aí para você. Você se defende com a palavra. Aí você se defende com a palavra, lembra? Usa teus dons e talentos para servir. Deus deu para todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. E quarta e última prática, permita que o Espírito conduza as suas ações. Quando Jesus foi, ele falou que ia deixar com a gente, ele não falou que ia deixar com a gente uma Bíblia. Na época de Jesus nem Bíblia tinha. Mal, algumas passagens do Antigo Testamento. Nós temos uma dádiva de ainda ter a palavra. Mas o que Deus prometeu que deixaria conosco, nos conduzindo, é o Espírito Santo. Permita que o Espírito os conduza. Então, quando Jesus foi, saiu da terra, ele falou, eu vou deixar com vocês o meu Espírito. Então, o Espírito dele é o que nos conduz. E às vezes a gente nem consulta o Espírito Santo. Ele é uma voz, é um amigo nosso que está aqui. Então, ele está lá para ser conselheiro, para nos ajudar, né? Então, eu preciso saber ouvir esse conselheiro. Então, a gente tem uma dádiva que é a Bíblia, onde Deus se revela para a gente através da palavra, mas as nossas ações precisam ser conduzidas pelo Espírito. Então, a oração ela é importante porque ela vai nos conectar. E louvar, né? O Espírito de Deus está em nós. Então, nós precisamos, ao invés de ouvir a voz do maligno, ouvir a voz do Espírito Santo. E a gente faz isso através da oração, nos conectando e falando, né, Espírito Santo? Para onde que eu vou? O que nós vamos fazer juntos hoje? Vou por aqui, eu vou por aqui. Ele é nosso amigo e está com a gente, né? Então, permitir que o Espírito conduza as nossas ações. E aí, no nosso próximo encontro, eu vou falar sobre os frutos do Espírito, né? Eu vou falar sobre cada um deles, porque às vezes a gente não tem esse conhecimento. Raquel, como é que eu reconheço o fruto do Espírito? Como eu faço? Como eu serei, né, luz do Espírito? Como eu vou encontrar o Espírito em mim? Então, lá na Bíblia fala dos frutos do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão e domínio próprio. Então, quando a gente busca por esses dons, a gente se aproxima ao que Deus gostaria que nós fôssemos, né, ou agíssemos. E é dificílimo, né, gente? E a gente ainda acha bonita falar, não tem paciência, não. A gente ainda acha bonito. Não, quando eu olho para Cristo, eu preciso retratar amor. Eu preciso demonstrar através da minha vida, da minha presença, alegria. Eu sou aquela pessoa que sempre tô com a cara fechada, emburrada, reclamando. Isso não reflete Cristo, né? A paz, a paciência, não. A gente quer matar cada hoje, não mata essa pessoa. Quando você está com consciência de Deus, você fala, meu Deus, me ajuda a ter paciência. Divino Espírito Santo de Deus, me ajuda a ter paciência, né? A amabilidade, a bondade, a lealdade, a mansidão e o domínio próprio. Então, é isso, né, pessoal? Tudo isso é ser graça. Foi um papo muito bom, né? Foi ótimo. E é isso. Então, ó, no próximo a gente vai falar, então, sobre esses frutos do Espírito, como a gente consegue buscar, né, trabalhar eles na nossa vida, porque isso vai nos ajudando a construir mesmo essa pessoa, mas essa construção é junto com Deus. Eu falo, só Deus transforma a gente dentro para fora. Então, o que a gente tem que pedir é uma renovação de coração, né? Deus, renova o meu coração. Tem até umas músicas que falam assim, dá-me um coração igual ao teu. Tem uma música assim, eu acho bonita. Meu mestre, né? Então, o quê? Coração disposto a obedecer. Então, todas essas coisas. Obedecer, cumprir o seu querer, né? Ensinar a amar o irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Essa música fala isso. Enche-me com teu espírito, né? Endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. É assim que Deus faz. Se a gente pede, Ele dá. A gente acorda renascido, a gente acorda com uma nova vestimenta, de uma forma que você ignora o mundo e não consegue ignorar a presença do Espírito mais. Com certeza. Né? Então é isso, a paz gente. De Cristo a paz de Cristo para nós, uma ótima semana. Na segunda-feira estaremos aqui. Se vocês quiserem convidar alguém para estar, né, no nosso bate-papo, na segunda-feira pode ficar à vontade. É só inserir lá no grupo ou mandar o link do grupo. Tá bom? Para a gente disseminar, para a gente ser graça na vida das pessoas também, né? Para que
Quanto menos pessoas verem em trevas, melhor, né? E nós angariarmos mais pessoas. Com certeza. Eu sempre digo que esse mundo ainda tem jeito. Então, vamos que o mundo vamos. eu não sei, mas as pessoas que estiverem dispostas têm, né? Com certeza. Né? Então, tá. Um Beijo, boa viu, gente? noite. Boa noite Beijo. para vocês. Até. E Cida, até amanhã, né? No Mastermind. Até amanhã. Tá. Tchau.